Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, primeiro corte aqui com o Alexandre Garcia e o segundo com a juíza Ludmila Lins Grillo, que está nos Estados Unidos e vai trazer uma bomba gigantesca de hoje, segunda-feira. Pessoal, se não é inscrito no canal aqui, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, deixando os créditos aqui ao canal do Alexandre Garcia e ao canal da TV Injustiça na plataforma do YouTube. Comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora para mais uma notícia, bora para mais um conteúdo bombástico de hoje. Vocês estão sabendo do Alexandre, vocês sabem quem é Alexandre Padilha, né? O Alexandre Padilha já desistiu de vir, que vai ser muita humilhação para ele. Mas vamos falar já do caso dele. Olha aí, a tensão em torno do tema se intensificou após o Donald Trump indicar que poderia restringir a concessão de vistos a autoridades brasileiras que pretendem participar da Assembleia. Ao ser questionado sobre a possibilidade de barrar delegações estrangeiras, incluindo a do Brasil, o republicano afirmou que está conversando com integrantes do seu governo e declarou que as coisas no Brasil estão indo muito mal. Então, está mais do que claro que essas restrições de visto, ele está aplicando isso como uma medida retaliatória contra o Brasil em resposta a essa ditadura que está acontecendo no Brasil, essa dobradinha STF-Lula. Aí agora olha isso aqui. Saiu na Folha. Estados Unidos restringem circulação de Padilha, sabe, Alexandre Padilha, em Nova York a 5 quarteirões. Então, vocês lembram que eles tiraram o visto do Padilha e da família do Padilha. Isso aí vocês estão lembrados. Vocês sabem quem é o Padilha, né? A gente falou aqui dele. Ele foi aquele idealizador dos mais médicos. Então, ele é uma pessoa que é considerada aqui pelos Estados Unidos, ele é considerado um violador de direitos humanos, porque todo mundo sabe o que foi o Mais Médicos. Foi aquela exploração dos cubanos para injetar dinheiro brasileiro em Cuba. Foi isso que aconteceu. Então, aquilo ali foi uma baita violação de direitos humanos. Um dos idealizadores foi o Alexandre Padilha, e como o meu amigo, o Paulo Figueiredo, falou, os Estados Unidos têm boa memória. Então, na época que saiu a restrição de visto do Padilha e da família do Padilha, o Paulo Figueiredo tinha falado pouco antes, olha, vocês vão ver essa semana que os Estados Unidos têm boa memória. E aí não deu outra. O Marco Rubio, ele tem essa ascendência cubana, então ali, para ele, deve ter sido uma satisfação pessoal para o Marco Rubio aplicar essa sanção no Padilha e na família dele, porque, né, o Alexandre Padilha acabou prejudicando, né, violando direitos humanos de milhares e milhares de cubanos. Então deve ter sido uma satisfação pessoal para o Marco Rubio. Só que o Alexandre Padilha, ele está na comitiva do Lula, e tem ali um acordo, digamos assim, entre os países que fazem parte da ONU, tal, para concessão de vistos a essas comitivas desses países, tal. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Eles falaram, bom, a gente cortou o visto do Padilha, mas como ele está na comitiva do Lula, a gente vai ser muito legal. Então, nós vamos deixar ele vir, só que ele vai ter que ficar nesse quadradinho aqui. Quer dizer, ele não vai nem poder, ele não poderia nem circular pela ilha de Manhattan. Ele teria que ficar ali circunscrito aquelas 5 quadras ali, né, no entorno do prédio onde vai acontecer a Assembleia Geral da ONU. Então, o que aconteceu? Ele acabou desistindo de vir. Acho que seria muito humilhante. Eu até achei que ele viria mesmo assim, mas parece que ele desistiu de vir. Ó, Padilha desiste de ir a Nova York após restrições do Trump. Acho que realmente seria muito humilhante. E o Lewandowski, que teve também o visto cortado para os Estados Unidos,
ele foi autorizado excepcionalmente a vir a este evento. Então, parece que, em relação ao Lewandowski, não tem essa mesma restrição, né, geográfica que deram para o Padilha. Então, o Lewandowski foi autorizado a vir, mas excepcionalmente, só para esse evento. Então, as coisas continuam bem sinistras, né, entre o governo Trump e o pessoal do Lula. Mas, enfim, o Lula, ele vai abrir o evento, como acontece há anos, né? Porque o Lula é especial. O Brasil, ele sempre abre a Assembleia Geral da ONU. E vocês sabem, é sempre o Brasil que abre. É sempre o Brasil. Há décadas e décadas. Desde 1947, é o Brasil que abre a Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque em 1947, lá na primeira Assembleia Geral da ONU, ninguém queria ser o primeiro a discursar. Todo mundo estava com medo, né, todo mundo estava receoso, né, tinha acabado de encerrar as guerras, estava todo mundo ali naquele clima político ainda muito instável, e os países estavam com receio de que isso gerasse, né, uma posição delicada, estavam com medo de criar entreveiro com outros países, tal. Então, o representante brasileiro na época, que era o Oswaldo Aranha, deixa eu botar a carinha dele aqui. Aqui, o Oswaldo Aranha, ele era o ministro das Relações Exteriores naquela época, e ele acabou indo lá e, né, matou no peito e fez o primeiro discurso na Assembleia Geral. Então, isso do Brasil ser o primeiro, isso não está escrito em lugar nenhum, né? É uma tradição, não é uma lei, não é nenhuma resolução, é uma tradição não escrita, porém é uma tradição respeitada. Então, o secretário-geral da ONU, ele faz uma primeira fala inicial e depois o Brasil é o primeiro país a discursar. E logo depois do Brasil, aí vem os Estados Unidos por serem o país sede. Então, o secretário-geral da ONU é a primeira pessoa a falar, depois o Brasil é o primeiro país a discursar e depois os Estados Unidos. Mas, enfim, algo me diz que o Trump vai usar esse evento. Deixa eu tirar aqui o Aranha. Algo me diz que o Trump ele vai usar esse evento para humilhar o Lula de alguma forma. A gente já sabe que o Trump tem esse ímpeto, a gente já sabe que o Trump está por aqui com o Lula, por aqui com o Alexandre de Moraes. E parece que o Lula já decidiu vir para os Estados Unidos, vir para a Assembleia e decidiu deixar os Estados Unidos de fora em um evento aqui nos Estados Unidos, em pleno território americano. Vocês viram isso? Ó, Brasil e aliados não convidam Estados Unidos para reunião sobre democracia em Nova York. Então vai ter a Assembleia da ONU, certo? Vai estar todo mundo, tal, Estados Unidos, tudo bem. Aí, no entorno desse evento da ONU, eles vão fazendo aqueles pequenos converscotes, né? Aqueles eventos paralelos. E vai ter esse evento paralelo aí, esse evento sobre democracia, né? Reunião sobre democracia em Nova York. Então, eles aproveitam a vinda para a Assembleia Geral da ONU para fazer esses converscotes paralelos. E o que o Lula teria decidido, segundo aí a Folha de São Paulo? Decidiu não convidar os Estados Unidos para esse eventinho paralelo aí. Em pleno território americano, em plena Nova York. Ó, segundo funcionário do governo brasileiro, não há condições para a participação de um país que teve uma virada extremista. Então, olha o absurdo da coisa. Eles vão estar aqui nos Estados Unidos e não vão chamar os Estados Unidos para participar, porque estão dizendo que os Estados Unidos tiveram uma virada extremista. Olha só, Brasil e aliados decidiram não convidar os Estados Unidos para a reunião Democracia Sempre, que será realizada às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana que vem, no caso, né, a partir de amanhã. Um funcionário do governo brasileiro afirmou que apenas países democráticos são convidados para o encontro. Ele deve convidar, né, o Irã, deve convidar a China, né, a Rússia, países
super democráticos. A Coreia do Norte, super democrática. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, segundo eles, não são democráticos. Engraçado que eles estão topando fazer esse evento nos Estados Unidos, que eles estão dizendo que não é um país democrático e, portanto, não vão convidar. Mas você vê que é um contrassenso, né? Ué, então faz em outro lugar, ué. Arruma outro lugar para fazer. Vai lá para a China fazer o evento sobre a democracia. Vai lá para o Irã fazer evento sobre a democracia. Não vem fazer aqui nos Estados Unidos? Ó, o encontro que acontecerá na próxima... então esse evento da democracia vai ser na próxima quarta. Segundo ele, não existem condições para a participação de um país que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras. Então faz em outro lugar. Não vem fazer aqui. Eu ainda estou meio... um pouco gripada, mas que eu tô com a cara menos de doentinha do que eu tava semana passada. Semana passada eu tava bem caidinha, né? Essa semana eu melhorei um pouco, mas ainda estou sentindo os efeitos. Ainda tô com a garganta meio arranhando. Né? Que loucura! E a gente sabe que o Trump... ele é um cara, assim, vingativo. Ele é um cara que costuma levar as coisas para o lado pessoal. Então, assim, não é irrazoável você pensar que virão retaliações durante o evento, durante a Assembleia Geral da ONU. Eu não tenho nenhuma informação de bastidor, não. Isso aqui é uma opinião minha. É o que eu acho que vai acontecer. Talvez alguma carta entregue em mãos do Trump para o Lula para constranger, ou quem sabe até alguma menção desonrosa ao Brasil no discurso feito pelos Estados Unidos. Enfim, tudo pode acontecer agora, a partir de amanhã, na Assembleia Geral da ONU. Tudo pode acontecer. E eu acho que vai ter babado. Eu acho que vai ter torta de climão. Essa é a minha aposta. É só uma aposta, é só uma opinião, não tem informação de bastidor, tá? É só uma aposta. E o Marco Rubio, ele viajou para Israel para tentar negociar, né, o fim da guerra com Hamas e tudo mais. E lá, ele deu uma entrevista para a Fox News, detonando o Alexandre de Moraes e o STF. Então, ele expôs, né, a farsa do julgamento do Bolsonaro e ele deixou claro... ele falou com todas as letras que vão vir, sim, mais punições essa semana agora, né, a partir de amanhã. Ele falou, orçou, essa semana ou nos próximos dias que se seguirem. Então, vai ser por agora, vão vir mais. Vamos ver aqui o que ele falou. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Caetano, Chico, Gilberto e Djavan se unem para ato de rua contra a anistia. Manifestação está agendada, foi agendada na verdade, pessoal. Aconteceu em Copacabana e reúne nomes da música popular em mobilização. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan confirmaram presença em um ato público contra o projeto de anistia e a chamada PEC da blindagem, marcado para este domingo, que aconteceu, na verdade, neste domingo. O evento foi às 2h da tarde, né, pessoal? E aí, flopou como sempre. A chamada PEC da blindagem prevê mudanças que, na prática, tiram os parlamentares da mira direta do Supremo Tribunal Federal, dificultando ações penais e cautelares contra deputados e senadores. Hoje, muitos congressistas se dizem reféns do STF, sobretudo diante de decisões monocráticas e investigações em curso. A proposta busca blindá-los dessas iniciativas, o que, para críticos, representa um retrocesso no combate à impunidade no alto escalão do poder. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira a tramitação da PEC da blindagem, que agora segue para o Senado. Já na quarta-feira foi aprovada com a urgência do projeto de anistia, o que permite sua votação direta em plenário sem necessidade de análise prévia pelas comissões. Parlamentares do PSOL, como Guilherme Boulos, Érica Hilton e Tarcísio Mota,
lideram a convocação dos atos desde a aprovação da urgência. Nomes de meio artístico como Anitta e Sandra de Sá também manifestaram apoio ao protesto. Em vídeo publicado, Caetano Veloso afirmou que a proposta de anistia não pode ficar sem resposta e convocou a população a ocupar as ruas indo para a frente do Congresso. Outros artistas como Daniela Mercury, Fernanda Abreu, Matheus Nack, não sei nem o nome, Tony Belotto também se posicionaram contra a PEC da blindagem. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar aqui mais uma notícia. Veja quem votou contra a urgência de anistia, lista por nome, partido e estado. Proposta inclui doadores, apoiadores e usuários de redes sociais. Oposição quer extensão a Bolsonaro e a Centrão garante apoio. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. A votação registrou maioria favorável, mas também expôs uma frente contrária, formada por uma grande parte por partidos de esquerda e extrema esquerda. Essas siglas, que os outros momentos da história se mobilizaram em defesa de anistias, rejeitaram a medida atual, mesmo diante de denúncias de violações de direitos humanos. O texto é apontado por muitos apoiadores como uma resposta a mortes em presídios, prisões de cidadãos em estado grave de saúde e condenações que ultrapassam 14 anos. Ainda assim, parlamentares mantiveram posição contrária por motivações políticas e ideológicas. Nos anos 1970 e 1980, legendas hoje contrárias tiveram papel central em campanhas pela anistia ampla, geral e restrita, que beneficiou perseguidos pelo regime militar. Agora, como base do governo Lula, os mesmos grupos resistem a um projeto que busca pacificação social em um ambiente de polarização e acusações de abuso judicial. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e valeu!